Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, sejam bem-vindos a esta nossa celebração. E hoje, nós, através dessa liturgia, podemos perceber que absolutamente todas as pessoas servem como exemplo para a nossa vida. E tantas pessoas podem me dizer assim: Padre, mas como assim? Como assim todas as pessoas podem nos ser exemplo? Tem tantas pessoas más por aí que fazem tantas coisas ruins. Pois é, ela também é um exemplo para nós. A diferença é que existem muitas pessoas que devem ser exemplos para nós de como viver, como ser cristão, como ser humano, como viver realmente bem a vida. E tem muitas pessoas que vão ser exemplo de como não viver, como não ser, como não agir. E hoje nas leituras nós temos dois grandes exemplos e um modelo. Como o mundo seria melhor se existissem mais pessoas como Gamaliel da primeira leitura, um homem íntegro, um homem muito conhecido na sua realidade. A própria leitura nos diz que ele era estimado por todo o povo. E ele, diante ali daquela situação no julgamento dos apóstolos, com um simples discernimento, diz: olha, se for dos homens vai se acabar. Agora, se for de Deus, não tentem lutar contra Deus. Quantas pessoas hoje, ao invés de se encontrar com Deus, ao invés de viver a sua fé, ao invés de viver a sua vida, se preocupa mais em destruir o outro, se preocupa mais em acabar com a vida do outro do que construir a sua própria. Um exemplo disso não é julgamento, mas para iluminar e também ilustrar o que eu quero dizer. Em uma das nossas lives que estávamos fazendo esses dias, uma pessoa deixou um seguinte comentário: coitados deles, no caso de nós padres, eles precisam ler a Bíblia com mais atenção. Aí nós poderíamos responder, e essa pessoa poderia nos responder, e nós responderíamos, e quando olhássemos, estaríamos numa guerra. Mas eu digo assim: quanto tempo essa pessoa perdeu para escrever um comentário desse? Será que não teria sido muito mais válido rezar um Pai Nosso para que Deus nos inspirasse melhor então? Tantas pessoas por aí criticando a religião católica, ou até mesmo os católicos criticando tanto outras religiões. Será que o efeito não seria muito melhor se, ao invés de tantas críticas, buscássemos rezar pelos outros e, mais que isso, aprofundar a nossa própria fé? Eu digo isso, meus irmãos, eu trago essa situação, mas para exortar a nós cristãos católicos. O que eles fazem? O que eles dizem? Bom, errado ou certo, quem somos nós para julgarmos? O que importa e o que é necessário somos nós conhecermos a nossa fé. Somos nós darmos testemunhos da nossa fé. Somos nós realmente usar o tempo que tantas vezes é jogado por aí com brigas, com intrigas, para nos aproximarmos mais de Deus. É claramente o que vemos na primeira leitura. Tantos chefes, tantas pessoas grandes de Israel, gastando tanto tempo para condenar os apóstolos. Quanto tempo eles perderam de estar na presença de Deus? Quanto tempo eles perderam em estar intimamente ligado com Deus? Diante dessa leitura, é uma exortação que eu faço
a nós católicos, inclusive comigo mesmo. Tantas coisas vão aparecer, tantos comentários maldosos vão aparecer, porque tem muitas pessoas com o mal no coração, que já se deixaram levar pelo mal. Não percamos tempo, ao contrário, vivamos a nossa fé. Padre, mas tem que defender a nossa fé? Sim, temos que defender a nossa fé, mas que nós defendamos ela com a nossa vida, com o nosso testemunho, e não com brigas, e não com discussões que na verdade são um contra-testemunho daquilo que Jesus nos chama. Cristo, se eu me recordo bem, ele ofereceu a outra face, e não ofereceu outro soco, outro guspe, ou arrancou a barba de ninguém. Este é o primeiro exemplo. Buscar ser como Gamaliel, não se preocupar tanto com os outros, mas buscar a nossa espiritualidade, conhecer a nossa fé, e é ela que vai nos sustentar. Segundo exemplo, os discípulos saíram, os apóstolos saíram da presença daquelas pessoas que os açoitaram alegres, porque foram honrados em nome de Cristo. Que também nós possamos seguir esse exemplo. Muitas pessoas, e queridos irmãos e irmãs, nos preparemos, porque cada dia mais vamos enfrentar coisas difíceis. Cada dia mais vamos enfrentar comentários horríveis contra a igreja, contra o Papa, contra nós cristãos. Mas se nós conhecemos a Cristo, se realmente Cristo faz parte da nossa vida, do nosso coração, nós somos capazes de nos alegrarmos, porque somos apóstolos, testemunhamos aquele que é o dono da nossa vida. E por último temos um exemplo. Cristo, que simplesmente sai quando queriam já dizer que ele era rei. Cristo sabia que ainda não era o tempo, por mais que ele sabia que ele era rei, como vemos em outras passagens, mas ele sabia que aquele não era o momento. Querido irmão, querida irmã, existe um tempo para tudo, como dizia um outro livro do Antigo Testamento. Existe um tempo para tudo, e Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe do que você precisa. Cristo sabia que a multidão passava fome. Cristo sabia como iria fazer para alimentá-lo, mas esperou até o momento certo para saciá-los. Mas não desistamos, não paremos de pedir, não paremos de buscar a Deus, porque se uma pessoa dessa multidão desistiu pelo caminho por causa da fome, não foi saciado com a graça de Deus. Deus conhece o que precisamos, Deus conhece do que você tem fome. Esperemos no Senhor, porque Ele há de nos saciar, e grande vai ser a nossa alegria, e vamos glorificar o nome de Deus, vamos testemunhar, porque ao invés de perdermos tempo, cultivamos o amor e a nossa